Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos longe aqui nesse calor, mas não esquecemos de vocês. Vocês moram no nosso coração. Vamos falar hoje sobre o limite máximo que algo possa atingir. Esse avião Airbus, ele pode atingir uma velocidade máxima de 900 quilômetros por hora. Os carros de corridas também eles podem atingir 340 quilômetros por hora. Esse João do Pulo foi famoso. Ele atingiu 17 metros e 89 centímetros em salto tríplice, né? Ele atingiu o máximo dele. Esse animal guepardo é incrível. Ele pode atingir uma velocidade máxima de 130 quilômetros por hora. Então, muitas coisas que nós podemos ver pode chegar ao máximo. E nós também, sabia que nós também podemos chegar ao máximo. Só que existe um grande problema em nossas vidas que não permite chegar no topo, no máximo da nossa fé e da estatura de Cristo. Nós poderíamos chegar, às vezes chegamos, mas existe um problema sério. Esse problema aqui não permite que às vezes chegamos ao topo, ao máximo da nossa fé. Do que será que eu vou tratar com essa figura? Murmurações. Murmurações é um problema sério. Não permite que nós chegamos ao máximo da nossa fé, a estatura de Cristo, atingir o nível de Cristo. E é possível, Deus nos dá essa condição. Mas a murmuração é tão sério em nossas vidas que não permite nós desenvolvermos o máximo da nossa fé. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo orienta assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa orientação, em tudo dai graças. Então, quando consegue agradecer a Deus em tudo, veja o que acontece. Se você consegue dar graças a Deus em tudo, por tudo que acontece, você chegou ao ponto máximo da sua fé. Lembra do avião? Lembra do carro de corrida? Lembra do guepardo? Lembra do jogo do pulo? Pode dar o máximo. E nós também podemos dar o máximo. Nós podemos chegar ao ponto máximo da nossa fé. Se nós darmos graças a Deus em tudo em nossas vidas. O que é tudo? Tudo é um estado máximo de crescimento espiritual que consegue superar todas as dificuldades sem comentar ou reclamar de nada. Olha que beleza! Tudo é um estado máximo de crescimento. A pessoa consegue dominar tudo na sua vida, não comenta e não reclama de nada. Então ele chega ao seu ponto máximo da sua fé. Tudo é conseguir dar glórias a Deus em momentos de alegria e também de tristezas, sem baixar o nível da sua fé, sabe? Então a fé não baixa, continua no mesmo nível. Isso é tudo, tudo. É um estado máximo de crescimento, é um estado máximo de dar glória, conseguir dar glórias a Deus em cada situação. Então permanece no topo, não baixa em nada a fé. Tudo, Filipenses 4, 11 ao 13, Paulo diz: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi, desenvolvi o contentamento, a viver contente em toda e qualquer situação. Então, o apóstolo Paulo não baixou o nível da sua fé, permaneceu no mesmo nível o tempo todo. Sem estar humilhado, como também ser honrado, de tudo, em todas as circunstâncias. Ele diz: tem experiência, estado nível máximo da sua fé. Tanto fartura como de fome, assim em qualquer situação, em escassez, ele estava de que forma? Bem, porque ele conseguia dar graças a Deus em tudo, em tudo. Então o nível dele era o máximo. A estatura de quem? De Cristo.
até que todos alcancemos o conhecimento do Filho de Deus e chegamos a atingir a estatura plena de Cristo. Está no mesmo nível de Cristo Jesus Cristo. Olha que beleza. Nós podemos atingir, assim como o Airbus atinge 900 km por hora, assim como o Guepardo atinge 130 km por hora, assim como o João do Pulo pulou quase 18 metros de distância. E se nós estamos dar graças a Deus em tudo e não murmurar em nada, então nós chegamos ao mesmo nível de Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo não murmurou nunca. Nunca ele reclamou. O texto fala, ele não abriu a sua boca. Então é possível que nós atingimos o máximo da nossa fé. Deus odeia tanta murmuração, como ele odeia a murmuração. Deus não aceita isto. Ele lutou tanto para tirar o povo de Israel do Egito, e esse povo murmurou tanto. Em Números 14, 27, ele fala para Moisés assim: Moisés, até quando sofrerei a esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Até quando eu vou suportar isso, Moisés? Até quando? Ele não suporta. Filipenses 2, 14 e 15, Paulo diz assim: faça tudo sem murmuração, para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filho de Deus inculpável, vivendo num mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros do universo, luzeiros, né, do mundo. Então, quando nós vivemos uma vida sem murmuração, nós conseguimos radiar alegria, porque a nossa fé está lá no topo máximo, conseguimos radiar isso a todo mundo. Então, murmuração é descontentamento por tudo e por todas as coisas. E quando se vive assim, não consegue radiar nada. Só provoca a ira de Deus, que nós vamos ver. E Deus odeia isto. Ele odeia isto. Então, a murmuração é um fator sério em nossas vidas. É um fator sério que não permite que a nossa fé cresça, porque desenvolvemos um fator só do mal. Só do mal. Murmurar, então, é negar as providências de Deus, né? Não aceito aquilo que Deus prometeu. Então, é uma forma de negar, não aceitar as providências de Deus, né? Filipenses 2, 13 a 14, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, faça tudo sem murmuração. Então, isso que Paulo diz aos Filipenses, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Então, quando eu murmuro, reclamo da vida, então eu estou negando as providências de Deus, ele agir em meu, porque é ele que realiza todas as coisas na minha vida. Então, quando murmuramos, Deus leva isso para o lado pessoal. Então, Deus diz, você não acredita em mim, então, né? Você não acredita, você não tem confiança que eu vou cuidar, que eu vou prover, desculpa. Você não acredita nisto, né? Então Deus leva isso pelo lado pessoal. Deus considera que quando murmuramos é que estamos abusando da sua bondade. Então, o Senhor podia me dar isto, o Senhor podia fazer isso para mim, tudo isto. Então, quando murmuramos, negamos as providências divinas de Deus. Porque se confiarmos em Deus, Ele cuida de nós em cada momento. Então, murmurar é negar as providências de Deus. Murmurar, as consequências da murmuração provoca a ira de Deus. Deus fica irritado quando murmuramos. Em Números 14, 11 ou 12, disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Então, olha, murmurar é provocar Deus, né? Você provoca a abelha, provoca o animal ao ponto de te atacar. E a murmuração, então, está provocando Deus. Está dizendo, olha, o Senhor não faz, o Senhor não cuida. Então Deus estava tão irritado com a nação de Israel, ele fala, Moisés, até quando me provocará esse povo? Até quando não crerá em mim? Duvida das minhas bênçãos? A despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Olha a ira, com pestilência o ferirei e o deserdarei,
e farei de ti povo maior e mais forte do que este. A ira de Deus, então, é provocada de uma forma que ele toma atitudes sérias. E também as consequências da vida diária da murmuração. Cansaço físico e mental. Toda energia é focada no problema, porque não confia em Deus. Então, o problema é vive com ele, dorme com ele, levanta com ele. Então perde a alegria, né? Não tem alegria, porque o foco está todo no problema, na murmuração, e dores e doenças pelo corpo todo, né? Porque o organismo não consegue mais reagir, né? Perde a imunidade, perda de amigos, né? Quem gosta de ficar perto de pessoa que só reclama, nada tá bom, tudo tá errado, não é desse jeito? Quem aguenta isso? Nem Deus aguentou. Deus não aguentou o povo de Israel. E ele matou esse povo no deserto. Por 40 anos eles morreram. Isso é o problema, as consequências da murmuração em nossas vidas. E a murmuração é um atraso de vida. É um atraso de vida. Em Números 14, 25, Deus disse para Moisés: Olha, Moisés, esse povo não vai entrar na minha terra. Ora, os amalequitas, os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai pelo deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Sabe o que é isto? Eles voltariam por onde passaram. E sabe qual é a distância que eles tinham percorrido? 485 quilômetros. E agora vão voltar. A esperança de entrar na terra se perdeu, porque a murmuração dominou suas vidas. E a ira de Deus se estendeu de uma forma, agora vão voltar. Então a murmuração é atraso de vida. A murmuração perde as bênçãos de Deus. Todas as bênçãos de Deus é perdida. Então ele fala: Esse povo não entrareis na terra a respeito da qual jurei a dar a seus pais para habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun, somente. Então a nação de Israel perdeu as bênçãos. Não vão morar mais na terra que Deus havia dado. Esse povo não, somente seus filhos. Então, essas são as consequências da murmuração em nossas vidas. É triste a realidade. É sofrimento realmente aqui e no inferno também. Então, a murmuração é um ato de egoísmo, puro egoísmo. É da pessoa que só pensa em si. Eu só quero o bem para mim. Eu quero estar bem com tudo, né? Isso é a murmuração. Viver o evangelho, então, o cristianismo, ele implica negar os desejos dos nossos instintos e ideais próprios. Enquanto não fizermos isso, então vamos reclamar das coisas. Isso é o evangelho. Negar o desejo aos instintos, né, que nós temos e os ideais próprios. Se não fizermos isto, então não vamos conseguir viver o evangelho e seremos um egoísta de verdade, né? O evangelho ensina aos seus seguidores a ser os últimos da fila, não os primeiros. Servir. Esse foi o propósito de Jesus Cristo, desde o princípio. Os homens que ele preparou era para servir, não ser servido. Então o evangelho é ser o último da fila. Ajudar uns aos outros em tempo de necessidade é um gesto de solidariedade. É não pensar em si, mas pensar nas pessoas. É isso que Deus espera de nós, assim como Jesus fez e assim como que Deus fez, pensou em nós. Um seguidor de Jesus Cristo não vive em si mesmo, mas no próximo. Caso contrário, ele não é cristão, de maneira alguma. Não é cristianismo isto. Cristianismo, gente, não é igrejismo, não. Cristianismo é vida, é viver para servir. O egoísmo não permitirá que dividimos o evangelho com as pessoas. Né? Então, o egoísmo não permite que nós dividimos o evangelho com as pessoas. Porque eu só penso em mim. Não quero nem saber se você vai para o inferno ou não. Então, o egoísmo não permite a gente dividir o evangelho com ninguém. Aqui no juízo final, né, eu sempre me apego nisso aqui, é a minha preocupação. Por que essas pessoas foram para o inferno? Por egoísmo. Só viveram murmurando,
E Jesus fala, porque tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. E aqui não é fisicamente, é espiritualmente. Eu estava com fome de ouvir o Evangelho. Eu estava com sede de ouvir o Evangelho. E você só pensou em quem? Em você mesmo. Ficou murmurando dos problemas, da dificuldade, de todas as coisas. E não deu graças em tudo. Não me cuidou, não me saciou. Então, inferno, inferno. Infelizmente. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ser firmes e fiéis em tudo a Deus e ter uma vida de agradecimento a Deus em tudo. Possamos atingir o topo máximo, chegar ao nível máximo e não baixar nossa fé. Não baixar nossa fé. Permanecer na presença de Deus, a estatura de Cristo. E a palavra de Deus nos dá essa condição. Ela nos dá essa condição. Deus não deixou nos órfãos e nem abandonados. Dá essa condição de nós chegarmos a esse ponto. Se vivermos o Evangelho, logicamente. Se não vivermos, realmente vai ser difícil. Vai ter dificuldades e mais dificuldades. Então, irmãos e irmãs, vamos realmente parar de reclamar, de murmurar esses queixumes, né, do dia a dia e vamos dar graças a Deus em tudo. Que Deus nos abençoe e possamos então fazer a vontade